4 médicas mastologistas, eu, Ana Cláudia Embaçaí, Flávia Rego, Aline Piana e Cláudia Góes, que já nos conhecíamos e trabalhávamos juntas. Amantes da cirurgia, somos especialistas em oncoplástica também. E aí, tudo começa com um convite para estruturar o serviço de mastologia do Hospital Aliança. E eu e Flávia aceitamos esse desafio. E tivemos a alegria de, mais na frente, receber também a Aline e Cláudia para se juntar ao nosso grupo. E hoje em dia é um prazer, porque trabalhamos juntas já há muito tempo e esse desafio se tornou ainda mais prazeroso, porque nós temos esse propósito, né, de fazer um atendimento de qualidade, sempre pensando na integração, nas expertises de cada uma, pensando sempre na nossa paciente e oferecer o melhor para ela. E hoje estamos juntas e fundamos o Núcleo Integrado de Mastologia do Hospital Aliança Redidor. Mas hoje, a nossa principal foco aqui é falar com Rodrigo Guindalini. Queria apresentar para vocês esse nosso convidado, que ele é um médico oncologista e oncogeneticista da Redidor. Ele é um médico paulista, mas com a alma baiana, né, Rodrigo? Ele se formou na Escola Paulista de Medicina, fez residência, doutorado e pós-doutorado na USP e fez essa especialização de oncogenética que ele foi fazer em Chicago. E ele vai trazer muita informação importante para a gente hoje. Boa noite, Rodrigo. Que alegria ter você aqui com a gente hoje. Nossa, Ana Cláudia, a alegria é toda minha. Eu acho que esse convite é muito especial. E quando vocês fizeram ele para mim, eu além de ter ficado muito feliz, estava bastante ansioso de chegar esse dia para a gente poder conversar sobre temas que eu tanto gosto de trazer informações e que são extremamente relevantes para nossos pacientes, para pensar sempre, dentro desse mês de Outubro Rosa, em prevenção contra câncer. Então, é um tema que a gente pode abordar bastante estratégia de prevenção, que é diferenciada em relação a outras pessoas da população em geral, que normalmente acabam fazendo algumas estratégias mais genéricas, gerais, populacionais. Então, quando a gente fala de oncogenética, a gente quer tentar personalizar, trazer estratégias diferenciadas que vão ser adequadas a pacientes que têm alterações que podem transformá-las em pacientes que precisam de um cuidado especial. Ótimo, Rodrigo. E você sabia que fez um no NIM e a gente perguntou quem conhecia a especialidade de oncogenética? 56% das pessoas não sabiam que era oncogenética. Então, imagine aqui como está sendo a presença hoje aqui com a gente, que está sendo um prazer, uma honra ter você conosco, falar sobre esse tema, que é a oncogenética. E aí me veio assim, como a gente começar para explicar, porque assim, muitas mulheres nos perguntam, né? Como é que apareceu esse câncer, doutora? Ou quem está no rastreamento que diz, mas eu faço meus exames, eu não vou ter câncer. Como é que surge o câncer? Então a gente sabe que tem os fatores de risco que estão presentes, né? Atuando. Mas você podia explicar melhor para a gente deixar essa mensagem mais clara para quem está aqui com a gente hoje. Então, assim, a gente sabe que existem vários fatores que podem aumentar ou proteger contra o desenvolvimento de câncer. A gente pode usar aqui inúmeros exemplos de vários tipos de tumores, mas hoje a gente vai focar especificamente em câncer de mama. Então, a grande parte dos tumores, cerca de 90% deles, são causados por fatores de risco que não têm nenhuma relação com o fator genético hereditário. Quais são esses fatores? Primeiro, ser mulher. Nós, homens, temos também mamas e a gente acaba tendo uma chance muito pequena de desenvolver essa doença durante a vida. A gente sabe que existem fatores como o envelhecimento, que aumentam o risco de vários tipos de tumores e mama não é diferente. Então, esse é um fator extremamente importante de uma população que vem envelhecendo cada vez mais rápido, no mundo inteiro, as pessoas tendo um aumento de expectativa de vida. E agora, a gente, falando especificamente sobre câncer de mama, a gente tem que citar vários fatores hormonais que podem influenciar. Então, uma menstruação muito precoce,
pacientes que não engravidam ou que engravidam muito tardiamente, pacientes que não amamentam durante a vida ou quando amamentam num espaço de tempo muito curto, pacientes que na pós-menopausa utilizam reposição hormonal prolongada por tempos, às vezes, que são inadequados e quantidades e combinações inadequadas de reposição hormonal. E falando então da parte hormonal, agora vamos especificamente para os hábitos de vida. A gente sabe que bebidas alcoólicas, a bebida alcoólica, tabagismo, obesidade, sedentarismo são também fatores muito importantes. Então, a grande parte dos tumores, 90%, acontecem por causa de uma combinação desses fatores. E é muito difícil a gente identificar e dissecar em cada caso qual foi o mais importante. Porque é muito difícil você falar assim, poxa, eu tomei reposição hormonal por 3 anos. Será que foi isso que gerou a doença? Não, isso contribuiu. Eu não tenho como dizer que se você não tivesse usado isso, você não teria desenvolvido essa doença. Enquanto que 10% dos casos, aí é diferente. Ao invés de ser esses fatores de risco, eles são importantes também, todos que eu comentei até agora, mas existe um fator que predomina diante de todos eles, que é uma alteração genética herdada do pai ou da mãe, que aí sim eu posso apontar o dedo para essa alteração e falar que sem ela, dificilmente essa doença teria acontecido. Quando eu encontro algo genético tão relevante assim, eu chamo esse câncer de um câncer hereditário. Excelente. Acho que ficou bem claro para quem está nos ouvindo, quem está aí participando com a gente da live, né? Entender como é que isso acontece. A gente tem uma pergunta aqui que foi colocada na nossa caixinha que eu queria passar para você. A partir de qual idade posso começar a fazer as consultas com essa especialidade? Eu acho que ela quis perguntar da oncogenética especificamente, mas também da mastologia, né? Então, assim, pensando nesses fatores de risco, como é que a gente orientaria essas mulheres para começarem a se cuidar, pensar no câncer de mama? Então, vamos falar então o que é a especialidade da oncogenética. Acho que é interessante contextualizar, né? Então, diante desse cenário que nós conhecemos que 10% dos casos de câncer de mama são hereditários, e hoje a gente consegue fazer avaliações para identificar essas pacientes, a gente começou a desenvolver uma série de formas de cuidar dessa paciente de forma diferenciada, através de acompanhamentos mais intensivos. A gente vai conversar bastante sobre isso durante a live. Então, normalmente, essas alterações genéticas elas começam a se manifestar, né, o aumento de risco de câncer, na fase adulta. Então, dificilmente a gente solicita avaliações genéticas para crianças. São situações muito específicas para aumento de risco de câncer. E, normalmente, a maior parte das recomendações diferenciadas para pacientes com alterações genéticas, quando identificadas, começam a partir dos 20 e 25 anos. Então, assim, a idade ideal é em torno dos seus 25 anos, aquelas pessoas que têm uma recomendação para fazer uma avaliação genética, já procurem um especialista. Ele vai fazer essa investigação para definir se é ou não necessário realizar o teste genético, e a partir daí, vindo positivo, a gente já começa a estabelecer algumas estratégias diferentes de acompanhamento para essas pacientes. Então, de forma geral, a partir dos 25 anos é uma boa idade para a gente começar a pensar nisso. Que ótimo. Então, acho que a gente conseguiu dar um panorama, né, do que do que surge, quais são os fatores que influenciam a idade para começar essa avaliação. E a gente tem muito assunto ainda para falar. Mas eu estou adorando aqui conversar com você, ficaria muito tempo, mas nós temos também as colegas do NIM para virem conversar. Aline, tem muitas perguntas para falar com você sobre a hereditariedade, como você tocou. E eu não vou tomar as perguntas de Aline para mim. Então eu vou para vocês que esperem só um pouquinho, que em 15 segundinhos ela vai estar aqui. Rodrigo, muitíssimo obrigado. Foi um prazer enorme. Você sabe como a gente está muito feliz com a sua presença aqui. Vamos continuar, viu? Perfeito.
eu queria trazer uma narrativa que é muito comum no consultório da gente ouvir, que é a seguinte frase: se ninguém na minha família teve câncer de mama, eu não preciso me preocupar com isso. É muito comum essa frase. Eu queria que a gente falasse um pouquinho, que você já pincelou lá com a Ana, sobre o que é o câncer, uma doença genética, e o que é a hereditariedade. Vamos aprofundar um pouquinho nesse quesito hereditariedade. O que é isso? Perfeito. Então, assim, a gente sabe que 10% de todas as mulheres, infelizmente, vão desenvolver câncer de mama durante a vida. Esse é o risco populacional. É lógico que se você tem alguns fatores que aumentam essa probabilidade, como, por exemplo, obesidade, sedentarismo, consumo de álcool, uso de reposição hormonal, uma série de coisas, isso pode ir aumentando, certo? E desses 10%, existem alguns casos que têm um risco muito aumentado por causa de um fator genético. E como que é isso, né? Como que isso é passado de geração para geração? A gente sabe que existem genes que funcionam como se fossem protetores contra câncer. A gente conhece cerca de 150 genes. Dentre esses 150, cerca de 15 formam um time de proteção contra câncer de mama. E eles precisam ser herdados, tanto do pai quanto da mãe, íntegros, ou seja, todos funcionando. E nós temos a expectativa de receber essas informações genéticas dos nossos pais, esses genes todos funcionando. No entanto, às vezes, uma pessoa herda ou do seu pai ou da sua mãe uma cópia desses protetores inativa. Portanto, esse time, composto de aproximadamente 15 genes, ele tem um desfalque, ele tem uma fragilidade. E a partir desta fragilidade é que a paciente tem, então, uma maior probabilidade, uma maior chance de desenvolver o câncer durante a vida. Se for fazer uma analogia com um time de futebol, você pode imaginar entrando em campo sem, por exemplo, o goleiro. A chance de você perder esse jogo é maior do que se você estivesse entrando com o time completo. Então, cabe a nós, da oncogenética, tentar identificar algumas informações, principalmente na história familiar dessas pacientes. Essas informações podem estar lá, para que a gente solicite uma avaliação genética e, a partir daí, a gente encontre as pacientes que são raras, ainda bem, não é muito comum ter essas alterações, mas que nascem com esta fragilidade, com este protetor sem estar funcionando. E a partir dessa informação, a partir desse conhecimento, a gente vai tentar repor esse time de defesa de alguma forma. E se, em última análise, a gente não conseguir repor a defesa desse time, a gente tira o time de campo. E aí é que a gente pode falar sobre as cirurgias profiláticas. Nem sempre isso é necessário, porque às vezes a fragilidade que é gerada por uma alteração genética não é tão relevante assim a ponto de precisar tirar o time de campo totalmente. Então, a oncogenética ela tenta ir atrás, buscar algumas informações que podem identificar essas pacientes. E aí, voltando para aquela narrativa que você comentou, né? Tem alguém que tem zero risco de ter câncer de mama? Infelizmente, não. Todo mundo tem risco. A média é cerca de 10%. Algumas pessoas têm um risco muito aumentado diante de situações de alterações genéticas herdadas. Então, para paciente que tem 10%, a gente tem que recomendar estratégias de rastreamento para quem tem 10% de chance. Mas para pacientes que têm 80%, 90% de risco, nós não podemos usar as mesmas estratégias de acompanhamento como aquela que tem um risco menor. Portanto, é aí que a gente tenta utilizar as informações genéticas para estratificar risco e estratégias de prevenção diferenciadas. Esse é o ganho da modernidade, o ganho... Eu me lembro que numa das palestras suas, você falava da diferença hoje que é possível numa história familiar, de uma mãe com um filho, dessa filha não ter a mesma história, exatamente porque ela pode fazer isso de uma maneira mais precoce, né? Eu vou agora chamar a Cláudia Góes, que ela vai aprofundar um pouquinho em como é que isso pode ser feito e daqui a pouco a gente volta.
muito bom ter você aqui. Eu queria perguntar para você explicar de uma maneira prática, que sempre os pacientes perguntam no consultório sobre a maneira como o teste genético é realizado. É um exame que dói, pode ser feito na saliva, pode ser feito no sangue. Eu queria que você detalhasse esse fluxo de coleta do exame, após você solicitar ele. Perfeito. Eu vou permitir, se você me permitir, eu vou falar um pouquinho antes de como solicitar, quais são aquelas pacientes que precisam fazer o teste. Por que que eu vou dizer isso? Porque é importantíssimo que a gente traga essa informação e divulgue o máximo possível. Eu vou usar então essa oportunidade para isso. Então, assim, as pacientes que têm na sua história familiar casos de câncer de mama abaixo dos 50 anos, pacientes que têm nos seus familiares combinações de câncer de mama e ovário, ou nos homens, vários casos de câncer de próstata, ou casos de câncer de pâncreas na família, essas pessoas, isso é um sinal de alerta. A gente sempre, numa consulta, o que que a gente faz? A primeira coisa, nós precisamos fazer uma árvore genealógica, apontando quais são os pacientes os parentes que tiveram os diagnósticos oncológicos e qual é a sua idade. E a partir dessas combinações, eu tenho uma tia que teve câncer de mama aos 50, uma prima que teve aos 35 e a minha avó teve aos 60 anos. Poxa, 3 gerações sendo cometidas. Isso a gente consegue enxergar dentro do heredograma. E isso, então, gera um sinal de alerta e a recomendação de um teste genético. Por que eu falei de pâncreas, próstata e tudo mais? Porque existem alguns genes que não aumentam somente o risco de câncer de mama. Por exemplo, existem os genes BRCA1 e BRCA2 que são extremamente famosos, porque depois que a Angelina Jolie falou que ela era portadora do gene BRCA1, ele ficou conhecido mundialmente. Todo mundo sabe. Então, este gene, ele, voltando para aquela analogia dos times de proteção, ele atua no time de proteção contra câncer de mama, contra câncer de ovário e contra câncer de pâncreas. E nos homens, contra câncer de próstata. Portanto, aquelas pessoas que possuem uma alteração nesse gene têm uma fragilidade na proteção desses 4 órgãos. E é por isso que quando eu identifico numa família casos repetindo esses tipos de doença, eu tenho que levantar a hipótese. Será que tem de uma geração para outra, pessoas estão transferindo essa alteração genética nesse gene BRCA? E a partir daí eu posso então levantar a suspeita e oferecer o teste genético. E aí a gente vai especificamente para a sua pergunta. Alguma coisa? Então é interessante, antes da consulta, a paciente conhecer bastante as pessoas que tiveram câncer na família e levar essa informação para você. Eu acho que isso vai facilitar. Essa sugestão ela é fantástica. Dentro do nosso aconselhamento genético hoje, que a gente faz no nosso dia a dia, na Oncologia DOR, as pacientes recebem uma ligação de uma enfermeira da oncogenética, e esta enfermeira, ela tenta fazer essa árvore genealógica, desenhar essa árvore genealógica antes da consulta, orientando os pacientes que se tiver alguma dúvida em relação ao local do tumor que o parente teve, inicialmente a doença ou a idade, ela pode depois, na consulta com o médico em si, agregar essas informações e aí a gente consegue completar. Então ela tem um momento antes, ela fala com a enfermeira, faz o primeiro esboço do heredograma, fica sabendo o que é importante de trazer para a consulta e na consulta ela complementa com aquelas informações que ela não tinha naquele primeiro momento. E aí vamos para o teste, Vamos para o teste genético. Como colher? Nós precisamos fazer uma análise do nosso DNA. Quando você é formado, você pega lá o espermatozoide do pai e o óvulo da mãe e juntam, nós teremos a nossa primeira célula embrionária. E o código genético que a gente vai carregar para o resto da vida é formado neste momento. E ele não muda. A gente ficou sabendo, algumas pessoas aí na internet falando que a alimentação pode mudar código genético. Isso não é verdade. Esse código, no momento que ele é formado, ele é replicado para 100% de todas as outras células do nosso corpo. Portanto, se eu pegar uma célula da pele, uma célula da sobrancelha, uma célula da unha, do sangue, da bochecha, todas vão ter a mesma informação genética.
Então, o teste genético ele pode ser feito em qualquer célula do nosso organismo. E normalmente, nós fazemos um teste no sangue, que nós vamos fazer o sequenciamento das nossas células sanguíneas, ou a gente pode fazer uma coleta através de saliva. E nesse cenário, muitas pacientes ficam se questionando qual é o melhor. Não tem qual é o melhor. O que importa é na hora que você faz essa coleta, você tenha coletado DNA suficiente das suas células. E isso é testado sempre que o material chega ao laboratório. Antes de nós fazermos o teste por completo, o que é feito no laboratório? É extraído o DNA das nossas células e analisada a sua qualidade. Se ele tem uma qualidade ruim, seja do sangue ou da saliva, isso vai ser recoletado. Mas se está tendo uma qualidade boa aquela extração do DNA, aí a gente pode seguir com o teste. Então não se assustem. Se vocês fizeram um teste de saliva ou de sangue, não tem problema. A qualidade é a mesma. Por quê? Porque a informação que a gente vai atrás, ela está presente em todas as nossas células do nosso organismo. Isso é ótimo, porque dá uma segurança ao paciente que o exame que ela colheu vai ser confiável. E uma outra pergunta que já apareceu aqui na minha mente. Se a paciente estiver no interior, fez uma consulta com você virtual, que eu sei que você faz consulta virtual, que facilita muito quando o paciente não pode estar presente naquele momento. Tem como ela colher esse teste se não estiver perto de você? A pandemia trouxe muitos problemas para a humanidade, mas é nesses momentos que nós estamos sofrendo que as evoluções, muitas que trazem benefícios depois desse momento duro, é que acontece. E um dos grandes ganhos que nós tivemos na pandemia foi realmente a discussão e a aplicação mesmo da teleconsulta, né? Da telemedicina. Então, quando todos precisavam ficar em casa, o cuidado não podia parar. Então, nós, dentro da Oncologia D'Or, desenvolvemos um sistema de teleconsulta e nós podemos hoje, então, atender pacientes em todo o Brasil, independente se esse paciente está numa localidade que possa ter um laboratório para coletar, por exemplo, o sangue para fazer o teste genético. E por que isso é possível? Porque a gente, fazendo essa teleconsulta, aonde quer que esteja o paciente, se estiver sido servido a casa dele com um correio, é possível chegar um kit de coleta de saliva na sua casa. Então, por exemplo, eu estou tendo vários pacientes desses interiores mundo afora, por exemplo, os interiores do Alagoas, aqui da Bahia, que não tem laboratórios que coletam esses exames naquelas localidades. Então, o que acontece? A gente entra em contato com o laboratório, eles pegam o endereço do paciente, encaminham um kit de saliva e que contém as informações que são extremamente simples de serem seguidas para o paciente fazer a autocoleta de saliva. Muito prático. Né? Normalmente, o que acontece? É um tubinho que você tem que encher com a saliva, certo? E aí você fecha esse tubinho, coloca de volta naquela caixinha que o laboratório encaminhou, e essa caixinha já é um Sedex reverso. Então o paciente não precisa escrever nada, não precisa pagar nada, não precisa ir até o correio e entregar a caixinha. Basta ele fazer a coleta na sua casa, fechar o tubinho, fechar a caixa e entregar no correio de volta. Alguns dias depois, quando essa coleta chegar na casa dele, o laboratório vai entrar em contato, vai explicar para ele quais são as partes burocráticas que precisam ser resolvidas, e aí, normalmente de 15 a 20 dias depois, esse resultado está nos nossos e-mails, e aí o que acontece? Eu entro em contato com o paciente, minha equipe entra em contato, marca um retorno, e a partir daí a gente já tem o teste genético em mãos, e a gente vai poder estabelecer qual é a melhor estratégia de prevenção e rastreamento para essa pessoa. E tá mais ainda. Se eu tenho uma família que mais de uma pessoa precisa fazer o teste, ou uma pessoa que não quer fazer o teste sozinho, quer que outro familiar faça, você teria como fazer um atendimento de mais de uma pessoa nessa consulta? Com certeza. Isso também é outra grande facilidade que a telemedicina trouxe para a gente. Então, o que acontece quando você identifica uma família que tem uma alteração genética? A probabilidade dessa mesma alteração ser transferida para os seus parentes, para os seus descendentes, é de 50%. Não quer dizer que vai ter 50% de chance de ter a doença,
Na realidade, tem 50% de chance de herdar esta mesma alteração. E a partir daí, ela tem maior chance de desenvolver a doença. Perfeito. O que eu faço com o que eu tenho que fazer? Eu preciso, sempre que eu acho que alguém, chamar os familiares para eles fazerem essa consulta e esse teste genético. E isso é muito difícil você fazer presencialmente. Às vezes as pessoas moram em outros estados, em outros países, elas não têm tempo de vir todas juntas na consulta porque trabalham em turnos diferentes. Então, o que a gente está fazendo hoje? Normalmente, mais ou menos no fim da tarde, eu reservo a minha agenda para as consultas familiares. E a gente pega essas famílias que precisam fazer o teste genético e colocamos todas numa sala virtual, né? A gente usa o Zoom, né? Então aparece lá. Eu não gosto de fazer com mais de 4 a 6 pessoas, senão fica muito impessoal. Mas até esse número é bem adequado. E aí a gente explica para as pessoas qual é a relevância desse teste genético e todas aquelas que estão presentes saem com o pedido do teste genético em mãos. Isso antigamente era muito difícil de acontecer. A gente perdia a oportunidade de oferecer esse teste e obter essa informação para muitos pacientes. E hoje isso mudou completamente com a telemedicina. Agora a pergunta que não quer calar. Quanto tempo esse resultado vai chegar na mão do paciente? Então, esses testes eles costumavam demorar muito tempo para chegar. Hoje a gente tem laboratórios que fazem testes rápidos, que são um pouco mais simples, mas são mais rápidos, que demoram 10 dias corridos para chegar. Outros laboratórios conseguem, a média é entre 20 e 30 dias. Essa é a média dos laboratórios nacionais. Só que você tem que contar sempre que alguns desses testes são cobertos pelo convênio. É ótimo, Rodrigo. Né? Então isso é importante trazer. Quando uma paciente tem um câncer de mama, por exemplo, triplo negativo, qualquer mulher que teve câncer de mama triplo negativo, abaixo de 60 anos, tem o direito de fazer esse teste. Esse teste ele vai ser coberto, ele está no rol da ANS. Então o que acontece? Às vezes a gente pede para o convênio e o convênio ele não pode fazer, ele precisa de uma autorização. E às vezes demora cerca de 1 semana, 10 dias. Então você tem que contar esse tempo. Mas é importante saber que existem várias combinações desses fatores familiares que permitem que a gente peça esses testes pelo convênio. E quando a paciente não preenche esses critérios, no passado esses testes eram extremamente caros. Eles custavam 15, 20 mil reais. E hoje isso mudou completamente. Um teste amplo, com uma qualidade excelente, você consegue fazer para uma paciente, se ela quiser fazer pelo particular ou o convênio não pagar, esse teste custa em torno de R$1.000 a R$1.500 hoje. Foi muito bom você falar, porque a paciente tem uma ideia que é algo inatingível, que é um valor que ela nunca vai conseguir obter. Esses testes, eles eram no futuro, a gente sempre falava como esses testes como algo para o futuro, né? Um dia a gente vai ter isso disponível na nossa prática clínica. Isso não é verdade. Esse teste é do presente hoje. Então, tem dias que eu peço 10 testes genéticos desses. E muitas pacientes, infelizmente, os critérios de cobertura pelo convênio, às vezes eles são muito rigorosos, eles precisam ser aperfeiçoados. Então, às vezes, essas pacientes elas não vão conseguir pelo convênio, mas sabendo da importância que isso pode gerar na condução do tratamento do câncer de mama ou para a prevenção dela e dos seus parentes dessa doença, elas optam por fazer esse teste sim e conseguem, às vezes parcelando ou até pagando de uma forma estratégica. Muitas famílias às vezes se unem e falam assim, qual que é a pessoa que precisa fazer o teste? Fala assim, a pessoa que precisa fazer o teste que vai trazer mais informação é essa daqui, porque ela representa bastante gente da família. Então a gente vai se unir e fazer o teste para ela. E uma coisa interessante é o seguinte, os laboratórios hoje, quando vêm positivos os testes genéticos, eles oferecem o teste para 4 a 6 familiares de graça. Ou seja, quando o teste vem positivo, é possível pedir o teste para mais 4 a 6 familiares, está incluído no valor do primeiro teste genético. Rodrigo, eu acho que eu poderia ficar o ano todo conversando com você aqui, mas ainda tem Flávia que vai perguntar muito mais coisa e guardem só um minutinho que Flavinha está chegando. Então,
boa noite. É um grande prazer também estar aqui com você e ressaltar que após essa explicação sempre didática, para variar brilhante, é uma honra ter essa sumidade aqui da oncogenética com a gente. É bom a gente chamar a atenção que o Dr. Rodrigo faz parte da nossa equipe hoje no Núcleo Integrado de Mastologia, tem ele como parceiro, né? Estamos todos incluídos na Oncologia 2, estamos numa posição extremamente privilegiada, né? Esse especialista extremamente renomado, completo, didático, acessível, humano. Então, depois de entender um pouquinho, Rodrigo, sobre os fatores de risco, como vocês já explicaram muito bem, entender de onde vem a doença, que fatores é que levam a doença, saber a diferença entre hereditariedade e genética, entender que só 5 a 15% da doença, do câncer de mama, tem esse ponto herédito genético, entender um pouco sobre o teste, como o Cláudio já falou aqui, desmistificou muita coisa, é um teste que hoje é acessível, é um teste fácil, de fácil coleta, muito acessível hoje pela grande parte da população, o que não era, né, até muito pouco tempo, financeiramente também. Depois de entender um pouquinho de cada coisa dessa, a gente recebe o resultado do teste. E, diante desse resultado, ele pode vir negativo, pode, às vezes, vir indeterminado, que é bom o Rodrigo explicar um pouquinho o que é isso, né? São aquelas mutações indeterminadas, aquelas variantes ainda indeterminadas, que estão sempre em crescente estudo, que podem mudar a qualquer momento, e podemos obter um teste positivo. Um teste positivo é uma sentença, Rodrigo? O que a gente pode fazer, né, com esse teste? Existem condutas a serem tomadas? Isso necessariamente o paciente, tendo essa mutação, ela vai necessariamente desenvolver a doença? O que fazer diante desse teste? Porque alguns pacientes falam assim, não estou pronta, não quero investigar, porque se eu apenas descobrir uma mutação, vai tornar a minha vida um inferno, o que eu vou fazer com isso? Então, explica pra gente, o que a gente vai fazer com o teste positivo, né? Que atitude nós vamos tomar diante de um teste positivo? A gente tem que mostrar que esse teste, ele é uma informação extremamente valiosa. Ninguém tem culpa de ter uma mutação herdada, isso não acontece, você não gera isso, você recebe isso de alguém, então ninguém tem culpa de ser portadora de mutação. E essa informação, ela pode mudar o jogo, ela pode ser uma informação que pode estabelecer estratégias de prevenção contra a doença e que são extremamente eficazes, reduzindo aí, às vezes, até em 90% a 95% o risco de desenvolvimento de câncer. Então, para a gente chegar na parte do teste positivo, acho que é interessante a gente falar um pouco sobre as possibilidades dos resultados, né? Então, nós temos 3 resultados possíveis. O negativo. O teste negativo, ele não significa que a paciente ela está imune contra câncer. Às vezes ela fala assim, então eu tenho esse teste, então eu tenho uma carta de imunidade contra câncer. Não, não é isso. Você não tem um risco genético que coloca em um patamar de risco extremamente alto. Mas aquele risco populacional médio, em torno de 10%, isso ninguém vai para zero quando tem um teste genético negativo. Então, isso não deve flexibilizar, por exemplo, estratégias de prevenção e rastreamento, certo? O teste ele pode vir indeterminado. E o indeterminado, nós sempre comentamos com a paciente antes dessa possibilidade para isso não gerar angústia, ansiedade para a paciente. Nós não conhecemos tudo sobre genética, a genética é uma área em construção. Então, há áreas no DNA que ainda não conhecemos muito bem a sua função. Então, se você encontra uma mutação, uma variante justamente nessas regiões ainda pouco conhecidas, o laboratório não é capaz de classificar essa variante nem como algo positivo, ou seja, que aumenta o risco de câncer, ou negativo, que é completamente indiferente para aquela paciente. Portanto, ele não podendo omitir essa informação que pode ser importante no futuro, ele fala, esse variante tem um significado indeterminado hoje, em 2022. Por quê? Porque a ciência não para de evoluir. Talvez daqui a um ano tenham sido publicados vários estudos genéticos que já consigam reclassificar essa variante. E nunca é motivo para desespero quando isso acontece.
Porque 90 a 95% das variantes indeterminadas são reclassificadas para testes negativos com a evolução do conhecimento científico. Portanto, nós não podemos entrar em pânico e nem usar essa informação para, por exemplo, propor algo diferenciado para essas pacientes. A sugestão é que elas retornem anualmente com o oncogeneticista para que nós consigamos fazer uma reanálise desta classificação e avaliar se essa mutação agora ela é positiva, patogênica ou benigna, não tem problema nenhum, ela não tem nenhuma relevância clínica. Chegando então no teste positivo. O teste positivo não é igual para todas as mulheres. O que é o teste positivo? Eu encontrei um daqueles protetores com uma mutação que fez com que ele ficasse desativado, certo? E essa situação pode acontecer em um gene de alto risco ou de moderado risco. E eu vou fazer essa diferenciação usando novamente os times de futebol, tá? Então, vamos voltar lá, para aquela analogia. Vamos supor que desses times de proteção contra câncer existam os titulares, aqueles que, se realmente estiverem inativos, vão fazer muita falta para o time. Esses são os de alto risco. Os de alto risco significam que a probabilidade dessa paciente desenvolver câncer é muito alto. Às vezes ultrapassando 50%, 60%, 70%. Então, uma paciente, na média, que tem 10, vai para 60%, 70%, 80% de risco. Então, essa informação é extremamente relevante. E a gente tem que fazer uma série de estratégias para fazer com que esse risco seja minimizado. Então, aquela pergunta, ter o teste positivo é uma sentença? A resposta é não. É difícil você ter uma alteração genética que dê 100% de risco de ter câncer. As associadas a câncer de mama, as que têm maior risco, giram em torno de 70% a 80%. Então, você tem que usar essa informação para tentar reduzir esse risco. E nós podemos fazer isso. Antes de entrar especificamente, vamos falar um pouco das de moderado risco, que são aquelas alterações que acontecem nos jogadores que ficam na reserva, que de vez em quando eles são importantes. Então, eles não aumentam tanto o risco. Então, sai de 10 para 20, 25. Então, para essas pacientes, às vezes, estratégias menos radicais de redução de risco já são suficientes. Então, você fala para uma paciente, ó, seu risco sai de 10 para 25. Não é uma sentença, com certeza não é uma sentença, e a gente não precisa ser tão radical nas nossas recomendações. As estratégias, então, vamos conversar um pouquinho sobre essas estratégias, que são várias, né? Nós saímos desde uma modificação desse screening, que habitualmente na população geral é a partir dos 40 anos anualmente. Começamos mais cedo nessa população, entre 25 e 30 anos. Oferecemos a ressonância magnética para aumentar a sensibilidade desse screening. Podemos ir até o uso dos quimioprofiláticos, que são medicações que reduzem nosso risco, e podemos chegar até cirurgias profiláticas. Então, nós temos um espectro de oportunidades para interferir nessa história natural, né? Então, é como você falou, dos moderados, nós temos estratégias menos impactantes, mais impacto, podemos ser mais agressivos nessas estratégias, né? Então, é uma coisa que tem que ser muito discutida, né? Então, saber que quando a paciente entra nesse estudo, né, para essa consulta, nós entramos em equipe, né, Rodrigo? O mastologista entra, que já conhece essa paciente, já está ali naquele dia a dia, já conhece o perfil de ansiedade, e tudo é muito discutido e acordado. E nós, em equipe, conversamos muito, né, após cada consulta, para a gente saber o que é melhor individualmente para cada indivíduo, né? Sem dúvida. Então, acho que a primeira mensagem, né, é que não existe nenhuma estratégia obrigatória. As pacientes, elas ficam com muito medo de fazer esse teste, às vezes, porque elas acham que elas vão ser obrigadas, por exemplo, a fazer uma retirada das 2 mamas. E para começar, assim, ninguém é obrigado a nada. Então, esses genes de alto risco, que aumentam aí 5, 6, 7 vezes o risco de câncer de mama, nós precisamos realmente usar estratégias que são mais eficazes, porém, às vezes, mais invasivas. Então, a gente tem 3, é o mínimo que a gente conversa com a paciente, né? 3 estratégias. A primeira é fazer uma estratégia de rastreamento intensivo. Essa paciente, ela não pode só começar a mamografia a partir dos 40 anos.
Normalmente, como eu comentei, né, anteriormente, a partir dos 25 anos, a gente começa a fazer ressonância de mama. Todo ano, o mastologista avalia essa paciente a cada 6 meses para fazer exame físico. Inclusive, você tem um trabalho, né? Né? Você coloca essa ressonância a cada 6 meses e o trabalho foi positivo. Pacientes que fizeram a cada 6 meses obtiveram mais sucesso nesse Mais sucesso. né? Um trabalho de Rodrigo fantástico. Esse trabalho é um trabalho piloto, né, que a gente agora está querendo avaliar se pode ser realmente uma estratégia a ser aplicada a todo mundo, né? Mas inicialmente a gente pode fazer pelo menos uma vez por ano, tá? E o mais importante, então, é o rastreamento, ressonância anual a partir dos 25, chega aos 30 anos a gente acrescenta a mamografia. Então ela vai fazer exames com a mastologista a cada 6 meses, vai fazer ressonância, mamografia anual e muitas vezes a gente acrescenta a ultrassonografia. Então essa paciente ela fica muito abraçada pela nossa equipe, né? Essa paciente ela tem que estar muito próxima da gente. Mas essa estratégia não reduz risco. Ela tem aumentado a capacidade de detectar tumores Extremamente pequenininhos. Então, vamos falar sobre o que a gente pode fazer para reduzir o risco. E aí a gente pode partir para medicamentos. Então nós temos remédios hoje, como por exemplo o tamoxifeno, que custa 50, 60 reais por mês, que reduz em cerca de 50% o risco de câncer nessas pacientes. Então se você tem aquela paciente de moderado risco, 25%, se você der esse remédio, ela já cai para 10, 12%. Você não precisa oferecer nada além disso. Esse risco é administrável, né? O problema é que tem aquelas pacientes de alto risco e que mesmo tomando tamoxifeno, sai de 70% para 30%, 40%, então ainda continua muito alto. E aí, nesse cenário, a gente pode propor as cirurgias, então, profiláticas, as cirurgias preventivas. E aí vocês sabem muito melhor do que eu que esta é uma estratégia extremamente eficaz. Você reduz de 70% para menos de 5% o risco de câncer dessa paciente. Não zera o risco, né? Nunca zero. Mas ela fica com risco menor do que o risco da população geral. Então, isso é realmente muito poder. É você agora realmente estar com as rédeas da situação na mão, né? Antes, a doença tinha 80% de chance de vencer. Agora, quando você faz essa cirurgia, você fica com ela tem menos de 5% e você mais de 95% de vencer essa situação, né? Então, isso é muito importante. Precisa ser feito? Não. Tem mulheres que não querem fazer. E aí, existem outras recomendações que a gente pode adicionar que vão além da parte da mama. E que às vezes tem impacto também em redução de risco de câncer de mama. E aí depende do gene. Então vamos supor, eu comentei que o gene BRCA1 e 2 ele aumenta o risco de mama, ovário e pâncreas. Então às vezes a gente tem que dar atenção para esses outros órgãos também. E são mais difíceis de prevenir, né? Órgãos que são mais camuflados, né? Acho que essa palavra camuflado é excelente que você comentou. Por exemplo, os ovários, a gente não tem um exame igual uma ressonância, uma mamografia para detectar tumores precoces. Então a gente vai e faz o quê? A gente faz cirurgias preventivas de ovário. Alguns outros genes, um chamado CDH1, aumenta o risco de câncer de mama e de estômago. Então eu não vou focar nos ovários, mas para essa paciente ela precisa fazer o quê? Um acompanhamento em relação ao câncer de estômago. Então é por isso que todo teste positivo não é a mesma recomendação. O oncogeneticista ele vai olhar qual é esse gene que está alterado. Quais são os outros times que esse gene também está impactando negativamente em relação à sua proteção? Quais são as propostas? E aí a gente coloca na mesa, chama o mastologista, chama o radiologista, chama o cirurgião plástico, quando precisa, quando vai fazer uma cirurgia, chama o cirurgião ginecológico e fala assim, qual que vai ser a situação mais adequada para essa paciente? E aí a gente vai conversando e a paciente está junto nesse time. E ela tem que dizer para a gente o que é mais adequado para ela. A gente não pode pressionar nunca a paciente. E com isso a gente consegue ficar passos, quilômetros na frente da doença. A gente assume o controle da situação e não deixa a doença ficar com esse protagonismo. A própria paciente vira protagonista. Tudo evoluiu muito e as técnicas de oncoplastia também evoluíram muito, né? Está no nosso dia a dia hoje, nós trabalhamos, então essa evolução técnica, a reconstrução cada vez melhor, próteses cada vez melhores, também a gente tem resultados estéticos que também favorecem a paciente aderir a essa forma
mais radical de prevenção e que vem trazendo excelentes resultados. Também tem, por outro lado, pacientes que não têm essa indicação e que chegam pedindo essa questão, né? É importante tudo isso que a gente construiu aqui, ver como é uma coisa séria, que para chegar na indicação dessa, nós tivemos muita investigação, a gente amadurece demais, é uma equipe multidisciplinar acompanhando essa paciente, porque traz muitos riscos, mas é uma coisa muito séria. E o teste genético hoje está no nosso dia a dia, né? Assim, pacientes que já têm o diagnóstico também, muito jovens, hoje faz parte do nosso dia a dia, testar antes até de indicar que cirurgia, porque a gente pode oferecer a cura e a profilaxia também. Então, é muito gratificante, né? Essa evolução e essa harmonia entre as especialidades. Sem dúvida. Adicionar, acho que também a essa conversa, justamente essa capacidade da avaliação genética mudar uma estratégia cirúrgica, por exemplo. Às vezes, uma paciente ela desenvolve o câncer com 32 anos. A gente faz o teste, ela é positiva, ela tem uma lesão na mama esquerda. Ela tem uma chance de desenvolver uma outra lesão na outra mama, porque ela é muito jovem. A mesma alteração genética que gerou essa doença, ela vai continuar lá, ela é hereditária, ela está em todas as células, então ela pode proporcionar um risco maior de desenvolver o câncer na outra mama. Então, neste momento, a gente fala, olha, você vai fazer a sua cirurgia desse lado, a gente vai deixar você curada, se tudo der certo, a gente vai conseguir fazer o tratamento curativo desse lado, e a outra a gente aproveita essa oportunidade e já faz a profilaxia. Então, voltando aqui com o Rodrigo, para finalizar e dizer a minha imensa satisfação, a nossa imensa satisfação e gratidão por ele disponibilizar uma pessoa extremamente acessível e disponível para estar conversando aqui de uma forma tão didática e acessível, falar de coisas que parecem tão difíceis, desmistifica, falar da genética de uma forma tão clara, brilhante, e lembrar, né, da importância do rastreamento. Falamos um pouquinho dessa doença genética, trazer aqui, lembrar que a mamografia anual, feita a partir dos 40 anos, é o rastreamento da população geral. Lembrar de alguns fatores, Rodrigo, medidas simples que nós podemos ter no dia a dia, que são tão impactantes para essa mudança de risco, né? Com mudanças de hábitos de vida, atividade física, uma alimentação saudável, implementar essa cultura da atividade física, principalmente nessas famílias, né? Imagine, se a gente traz um diagnóstico desse, tem que mudar até os hábitos de toda uma família, porque se a gente muda, a gente também faz com que as gerações futuras herdem essa melhora, né? Porque nós melhoramos os hábitos, nossos genes também levam essa melhora de hábitos. Então, lembrar dessas pequenas atitudes que fazem parte, né, de uma vida saudável, se preocupando com a alimentação, com a atividade física, com o nosso bem-estar. E agradecer imensamente essa oportunidade e que teremos muitas outras, com certeza. Que agradeço, assim, acho que esse último tópico que você comentou, né, atividade física, todas essas estratégias de prevenção que nós sugerimos para a população em geral, elas também funcionam para pacientes que têm alterações genéticas. Então, não é o fato de ter alteração genética que a gente não deveria também recomendar esse tipo de estratégia. Então, acho que eu tinha colocado 3 estratégias, a gente vai colocar a 4ª, que é realmente os bons hábitos de vida. E eu fico também muito feliz de poder trabalhar ao lado de vocês, de conhecer aqui a Casa do NIM, né? Uma casa linda que eu tinha vindo aqui antes de se transformar no NIM. Realmente tá a cara de vocês, e realmente podem contar comigo sempre. Estamos juntos com as nossas pacientes, batalhando para que elas tenham o melhor tratamento possível. Eu que agradeço muito. Muito obrigada. Então, eu queria dizer que essa live vai ficar gravada, né, na nossa página do NIM no Instagram. Comemorar aqui, porque vai ser nossa primeira, nossa inauguração na plataforma YouTube. Ela vai ser exportada para a plataforma YouTube com melhor qualidade, pode ser vista quantas vezes vocês quiserem. Então, a gente quer estimular que isso seja multiplicado, pacientes, pessoas que vocês conheçam, que possa ser relevante. Olha que presente, né? Essa explicação tão didática, e vocês replicarem para pessoas que têm essa história familiar, e quanto mais a gente puder difundir informação juntos, né, através desse conhecimento, desse diagnóstico precoce, da história de vida dessas pacientes. Obrigada.